Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai aprender como é que a gente instala as tags do Google Ads, ok? E o que eu vou fazer? Nova tag, tá? Eu vou pegar uma configuração de tag de acompanhamento ou de remarketing, tá? Então digamos que eu quero aqui um acompanhamento de conversão, tá? Aqui ele vai me pedir qual o código de conversão, qual o rótulo, o valor, blá, 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 blá. Bom, aonde que eu pego isso? Eu tenho que entrar na minha conta de Google Ads, tá? Em ferramentas, conversões. Tá? Quando eu clico em conversões, vai trazer para mim todas as minhas opções que eu já tenho cadastrado aqui. Isso aqui é uma conta de um cliente. Tá? O que eu fiz aqui? Conversões para quem fez o cadastro. Tá? Então ele é da categoria Lead. Conversões para quem ligou também é da categoria Lead. Isso aqui já vem, o próprio Google Ads normalmente ele já cria isso para você quando você tem uma configuração para ligação. E aqui também eu tenho uma configuração, uma conversão de visualização para quem visitou a página seguro de transporte e seguro de obras, tá? Então, como é que normalmente a gente faz? Então, vamos pegar aqui uma conversão. Você tem conversão do tipo website, para quando você quer lead, compra, um e-commerce, etc. Para quem tem aplicativo, conversão por telefone e uma importação que você faz uma planilha com comuns, tá? Ele te diz qual a categoria, é uma compra, é um lead, é uma visualização de página, uma inscrição ou outro, tá? Vou pegar aqui que é uma visualização de página porque a gente está aqui configurando um acompanhamento de conversão, ok? Se fosse um lead, se fosse um remarketing, por exemplo, a gente podia colocar como sendo aqui um lead, tá? Então, o nome, vocês viram aqui, só voltando aqui rapidinho, que a gente faz aqui seguros, quem fez o cadastro, seguro de transporte, quem visitou uma página, assim afora, para quê? Para ficar fácil de você depois visualizar. Então, vamos pegar aqui, eu quero aqui uma visualização de página, vamos colocar, por exemplo, lá, seguro, sei lá, incêndio, seguro incêndio. Seguro incêndio, incêndio é assim que escreve? Incêndio. Isso aí, tá? Então, seguro incêndio, vamos dizer, tá? O valor, já eu vou te explicar como é que você faz a configuração desse valor. Quando eu faço uma configuração por visualização de página, normalmente eu não coloco o valor. Mas quando eu faço algo que é por lead ou por inscrição, aí eu pego e uso um valor relativo àquele lead, tá? Já vou te explicar como é que a gente pode calcular mais ou menos esse valor. Então eu coloco aqui, digamos que cada vez que exista uma conversão eu tenho aqui um valor de R$10, de R$100 e assim afora. Lembra que marketing digital sempre é métrica, então é importantíssimo você ter qual a métrica que isso está gerando de resultado para você, tá? A contagem é todas as vezes que acontecer aquilo ou apenas uma vez, tá? Quanto tempo que vai contar para uma nova conversão? 30 dias, tá? Qual a janela de conversão de visualização? Porque às vezes a pessoa clicou agora e converteu depois, então você pode ter uma conversão por visualização, tá? Inclui conversões, sim ou não? Se você disser que não, ele não vai computar na ferramenta do Google Ads aquela conversão. E aqui se é último clique, primeiro clique, etc e tal, e você simplesmente basta verificar o que é cada uma dessas opções. Nesse caso aqui a gente vai utilizar como se fosse o último estágio da compra, né? Então a página, por exemplo, do último estágio ou a página da visitação é o último clique, ok? Eu mando criar e continuar. Se eu for instalar por conta própria, eu tenho que pegar essa configuração aqui e colocar lá página por página no nosso CMS, tá? Ou eu quero usar duas opções que eles pedem lá, ID de conversão e rótulo de conversão. Simplesmente copio aqui,
ID, código de conversão, rótulo da conversão, aqui. E aqui eu tenho que colocar um valor se eu não configurei lá ou não, tá? Então aqui eu vou só abrir um parênteses para dizer para vocês como é que a gente pode calcular esses valores, tá? Uma planilhazinha bem simples, tá? E aí a gente calcula normalmente por venda direta, que é um e-commerce, por exemplo, ou quando a gente tem o lead, que o visitante, o usuário da internet, ele se cadastra e aí depois eu tenho que ligar para fazer a conversão, tá? Se for venda direta, assim, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o valor do produto, o valor da venda do produto, o custo do meu produto, impostos, mão de obra, quanto que eu gastei com peça, etc e tal, e o meu lucro líquido é R$450. Então, o meu custo por aquisição, para ele ficar bom, ele teria que ter, ótimo, né? Ele teria que ter R$112, ou seja, a cada R$112 que eu colocar no Google, eu vou ter uma conversão, tá? Então, naquele valor que me pede aqui, eu coloco o quê? Coloco R$112, por exemplo, digamos que seja essa média. Então, cada vez que fizer uma venda efetivamente, eu vou ter esse valor de R$112, ok? E aí você pode ter aqui uma variação do que é ótimo, do que é mediano e do que é ruim, tá? Isso aqui são valores que foram colocados aleatoriamente, tá? Então, aqui eu coloquei 25%, 50%, 75% em relação ao meu lucro líquido. Então, imagina que hoje eu venda 5 produtos por dia. Se eu passar a vender 6 produtos por dia, é uma meta ruim, um produto só a mais. Se eu vender 7 produtos, uma meta mediana. E se eu vender 8 produtos, seria uma meta ótima. Então aqui você define quanto é que seria bom eu ter de venda em relação àquilo que eu comercializo. Por que é importante você definir? Porque se o meu valor agregado do produto é um valor alto, eu posso vender um pouco menos. Se o valor é um valor pequenininho, eu tenho que ter escala, então eu tenho que vender muito para poder estar valendo a pena a minha campanha. E se eu tiver aquisição por leads, tá? Como é que funciona? Digamos que o meu produto seja também 1.500, o custo 1.050 e o lucro líquido fosse efetivamente para fazer uma venda. Então, digamos que eu precise de 15 leads para fazer uma venda, de média, tá? O meu custo por aquisição não pode ultrapassar aqui os R$450, então eu vou ter um pequeno lucro, mas eu vou ter lucro, tá? Uma mediana seria 15 e uma ótima média seria 7,50 para ter um lucro maior. Então eu vou pegar 7,50, multiplicar por 15 leads para eu fazer uma venda e ter um lucro daí dos meus 450 diminuindo aqui. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a calculadora, porque a minha cabeça não está funcionando bem, tá? Então, digamos que eu tenha lá 15 vezes 7,50, 15 vezes 7,50, eu vou ter R$112 de custo por aquisição, tá? R$112 menos 450, eu ainda terei um lucro de R$337 por venda. Então, se eu escalar isso aqui, fiz a campanha, tá tudo legal, tá tudo bacana, escalei isso aqui, automaticamente os meus lucros eles vão aumentar, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Geração de leads. Então eu tenho 15 vendas por dia, se eu fizer 6 vendas é algo ruim, porque eu vou ter um lucro pequeno, baixo, eu tenho às vezes outros custos, né, com publicidade. Então aqui é mais ou menos para você entender como que você pode colocar aquele valor de confiança, porque daí você acaba tendo uma métrica do que aquilo está gerando de resultado para você, tá? Mas aqui eu não vou colocar. Se você tiver uma moeda diferente do que tem configurado lá no Google Ads, você pode colocar a moeda aqui. Por exemplo, a nossa, se não me engano, é RBL, né, de real, tá? Posso fazer algumas vinculações, algumas conversões e posso dizer aqui qual acionador que eu vou utilizar. Eu posso tanto colocar para all pages, como eu posso criar uma nova página aqui, tá? Então, uma exibição de página. Eu quero aqui um patch de página e aqui eu coloco
igual, por exemplo, a... Então só vai acionar essa tag quando essa página propriamente dita ela for visualizada, tá? Então vou colocar aqui só o pages, tá? Por enquanto, só para vocês entenderem, mando salvar e aqui a gente já tem a nossa no nosso Google Tag Manager mais uma tag de conversão. Se eu mandar enviar, o meu site já está configurado com a tag do Google Tag Manager, ele já vai instalar essas tags, beleza? Então aqui tanto para acompanhamento quanto para remarketing do Google Ads eu utilizo dessa forma. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.